Olá, eu me chamo Luana Maria Salles de Araújo e esse é um vídeo para apresentação sobre técnicas de herborização e o processo de produção de essicatas. É um vídeo para um trabalho de um componente curricular sistemática de fanerógamas que é ministrado pela professora doutora Maria do Socorro Pereira. Bom, antes de entendermos os processos de herborização, é preciso entender o que é um herbário, que consiste em uma coleção científica de espermícios secos e material vegetal, águas ou fungos. Elas são importantes porque pesquisadores e estudiosos podem utilizar essas coleções, esses materiais, para realizar estudos e pesquisas científicas. Eles também são importantes porque funcionam como verdadeiras ferramentas para o conhecimento sistemático. Cada herbário ele possui amostras e essas amostras são chamadas de essicatas, que são a unidade básica de herbários. Bom, aqui a gente tem algumas imagens autorais do herbário Rita Baltazar de Lima, de Patos, da Universidade Federal de Campina Grande de Patos, tá? Então, aqui são algumas fotos que mostram as coleções que estão dispostas nos herbários. E aqui algumas fotos autorais também que mostram as essicatas, para a gente compreender melhor o que são. Agora, vamos aos procedimentos e etapas de produção das essicatas, que para realizar esses procedimentos, alguns materiais precisam ser utilizados durante a coleta e durante alguns passos, que são réguas, tesoura, caderno de campo, prensa, lápis, jornais, papel manteiga e papelão. A primeira etapa consiste na etapa de coleta, onde será utilizada a régua para medir, pois o material precisa ter 30 centímetros, e a tesoura. É indicado que seja tesoura de poda. Nesse momento também é importante utilizar o caderno para anotar algumas informações que são importantes e que a gente vai conhecer ao longo da apresentação. Pronto, as 3 espécies coletadas e solicitadas pela professora da disciplina, na qual é uma erva, um arbusto e uma árvore, foram coletadas na cidade de Barro, Ceará, que está localizada em uma distância de aproximadamente 454 quilômetros da capital de Fortaleza e é cortado pela BR-116, uma das mais importantes. Aqui do lado a gente consegue ver, no Maps, onde Barro está localizado e suas cidades vizinhas. Bom, o caderno serve para a realização da ficha de campo, onde é preciso anotar de cada espécie algumas informações como o hábito, coloração, presença de látex, as coordenadas do local, a localidade, o nome popular e a data de coleta. E outras informações também como a presença de visitantes florais. Então aqui é a ficha de campo da árvore, a ficha de campo do arbusto, da erva, na verdade, e a ficha de campo do arbusto, onde cada uma possui essas informações que são importantes. A segunda etapa consiste na etapa de prensagem, onde é utilizado de forma mais direta o papelão, o material e também a prensa, bem como os jornais. São dispostos, como mostrado nas imagens, os materiais acima dos jornais, que são dispostos em cima do papelão e são adicionados em cima da prensa. Então, esses materiais é necessário um cuidado maior nesse momento para dispor o material de uma forma bem organizada em cima, na forma em que consiga visualizar todas as suas estruturas. E aqui são algumas imagens que eu coloquei para melhor facilitar e observar como que é disposto esses materiais. A terceira etapa consiste na etapa de secagem, ou seja, a prensa depois de fechada e colocado um cinto, utilizado um cinto para fechar essa prensa e prender bem o material. Essa prensa fica exposta ao sol, que dependendo da espécie, pode percorrer por 6 ou por outros alguns dias. Periodicamente é realizada a troca do jornal, para evitar o desenvolvimento de fungos, e também para melhor acontecer o processo de secagem. Aqui são alguns vídeos que mostram a secagem do material após alguns dias. E aqui são algumas imagens que também mostram esse processo após a secagem. Já a quarta etapa consiste na etapa de triagem, onde é colocado o material em estufa ou então na geladeira por 5 dias para evitar o desenvolvimento de fungos. E também é escolhido o melhor material para a etapa de montagem, onde é escolhido o material que melhor ficou
mostrando todas as partes da planta. Para a etapa de montagem, foi realizado na própria instituição, utilizada a utilização de chaves de identificação para identificar as famílias. Nesse trabalho foi utilizado o sistema de classificação de Cronst e o sistema de classificação do APG4. Aqui a gente consegue ver o índice do Cronst, né, o sistema de classificação, onde a gente consegue visualizar o seu menu, o seu sumário, onde para chegar à chave das espécies era preciso considerar algumas características, né, observar se era mono, dicotiledônea, a presença de corola e cálice, a disposição das folhas, a disposição do ovário. Então aqui também mostrando o índice, né, o sumário do sistema de classificação do APG4, onde também era importante levar em consideração algumas características das plantas para chegar a uma determinada chave. Então aqui são algumas imagens de alguns vídeos para representar alguns dos processos que foram realizados durante o procedimento da disciplina da identificação no laboratório de botânica da própria universidade, durante toda a disciplina. O cosmo amarelo, né, que é a erva, no sistema de Cronst, ele se encaixou na chave 20, onde na chave 20 recebe como título dicotiledônea, metaclamídia, dipoclamídia, com ovário ínfero ou súpero ovariados. O cosmo amarelo possui flores andrógenas, né, então possui 2, 4 ou 5 estames, tubo da corola inteiro ou falta, flores em capítulos ou glomérulos, anteras connadas e estilete bífidos, até chegar aí na família das composite, no sistema de Cronst. Já no sistema de APG4, ele se encaixou na chave F, com flores de clamídias com 4 ou mais pétalas e ovário ínfero, onde possui as características de corola gamopétala, folhas opostas ou verticiladas, plantas sem estípulas interpecioladas, com 2 carpelos, flores dispostas em capítulos e ovos com placentação ereta, chegando e se encaixando na família das asteráceas. Aqui são algumas imagens que mostram algumas características que foram observadas, né, durante a identificação, como a disposição das pétalas, a disposição da flor em forma de capítulo, o material, né, na lupa sendo observado, e aqui a estrutura de reprodução masculina, o antrocil. Então, a asterácea, cosmo amarelo da família Asterácea, denominado de Cosmos superans cientificamente e conhecido popularmente como cosmo amarelo. Já no hibisco, né, o arbusto escolhido no sistema de Cronst, ele pertenceu à chave 19, onde recebe o título de dicotiledôneo, metaclamídio, diploclamídio, ovário súpero, diplostemones ou polistemones. Então, correndo as chaves, chegou até a família das malváceas, com as características de enteras não valvulares, mais de 10 estames, flores não calcarada, flor tetra ou pentâmera, 5 a 10, exceto 8 estigmas, flores em estípulas e flores simples, até chegar na família das malváceas. Já no APG4, se encaixou na chave H, onde possui características de flores de clamídias com corola gamopétala com 4 ou mais 5 pétalas e ovário súpero, apresentando como sendo plantas com estípulas laterais, intrapecioladas ou interpecioladas, podendo ser, né, flores alternas, com gineceu gamocarpolar, ovário triplorilocular, lóculos com ovário pluriovulados e pré-floração com cálice valvar, chegando também na família das malváceas. Então aqui algumas imagens para comprovar, né, alguma dessas características, presença de estípulas, disposição das flores, presença de estames, a disposição dos lóculos, ou seja, hibisco pertencente à família das malváceas, do hibisco rosa sinensis como nome científico, conhecido popularmente como hibisco. Já a unha de gato, a árvore escolhida no sistema de Cronst, pertenceu à chave 19, onde percorrendo essa chave, né, com as características de anteras não valvulares, mais de 10 estames, flor não calcarada, flor treta ou pentâmera, com 1, 2 ou 3 estigmas, folhas simples ou compostas, unifoliadas, flores em capítulos ou glomérulos, chegou à família da leguminosa mimosa. Já no APG4, pertencente à chave
H, né, ela com algumas características bem simples, plantas com estípulas laterais, intrapecioladas ou interpecioladas, com folhas alternas e apresentando gineceu unicarpelar ou diaricarpelar, chegou à família das fabáceas ou leguminosas. Aqui algumas características que demonstram essas observações e algumas fotos, né, que demonstram essas características, como as folhas simples, a disposição dos estames, a disposição do gineceu e também a disposição da flor e da presença de estípulas. Portanto, né, a mimosa bimucronata, conhecida popularmente como unha de gato, identificada como pertencente à família das fabáceas. Então, posteriormente à identificação, foi realizada a produção das etiquetas, né, aqui mostrando algumas características, como local onde foi coletado, local onde foi feita a identificação e algumas características importantes, nome do coletor e a família na qual é pertencente a árvore, a unha de gato, conhecida popularmente, a arbusto, né, o hibisco, pertencente à malvácia, e a erva, pertencente às asteráceas. Logo em seguida, por fim, foi feito o recorte da cartolina no tamanho de 42 por 28 centímetros, a colagem da etiqueta, né, de 7 por 15 centímetros, e por fim a colagem da cartolina, da amostra na cartolina. Aqui a gente pode ver alguns vídeos desses processos que foram realizados com as 3 espécies. Por fim, aqui o produto final desse trabalho lindíssimo e belíssimo, né? A gente consegue ver as essicatas que foram produzidas durante todo esse processo, todas essas etapas, e também foi realizado durante a disciplina, né? A honra de participar, né? De visitar o herbário da Universidade Federal de Campina Grande no campus de Patos, onde a gente consegue visualizar, onde foi possível também praticar e realizar a etapa de costura do material na cartolina. E por fim, um pouco desse processo completo dessas coletas e agradecer pela atenção.